Muitas pessoas, inclusive cristãos de diversos segmentos religiosos, acreditam que uma pessoa, quando morre, vai direto para o céu. Com certeza você já deve ter ouvido a expressão: ele morreu, mas graças a Deus foi para a glória. Saiba que o Espiritismo e a doutrina da imortalidade da alma surgiu com a mentira da serpente no Jardim do Éden. É certo que vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 4. Acredite, o Espiritismo ao longo da história humana assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua depois da morte. Muito estranho, como a pessoa morre e continua viva. Nossa única proteção contra esses falsos ensinamentos satânicos é uma base sólida dos ensinamentos da Palavra de Deus. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Espiritualismo Exposto. A Bíblia, a Palavra de Deus, é uma fonte inesgotável de conhecimento. E quando estudamos a Bíblia diariamente, adquirimos mais e mais conhecimento para compreender os perigos que estão por trás da doutrina antibíblica da imortalidade da alma. Será que uma pessoa, quando morre, ela vai direto para o céu? Você acredita que existe vida após a morte? O que a palavra de Deus nos ensina sobre o estado do ser humano na morte? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Paulo chega ao ponto crucial da resposta aos tessalonicenses angustiados. Eles estavam preocupados com o destino dos mortos. O apóstolo lhes assegura, numa declaração categórica, que Deus planejou que os cristãos que morreram serão um dia ressuscitados, assim como Jesus foi. Estas palavras garantiram aos crentes que seus amados não foram esquecidos. Essa convicção inspirada satisfaria as inquietações que lhes davam descanso mental. A morte não é o fim para aqueles que dormem no Senhor. É apenas uma pausa inconsciente até que o doador da vida sopre novamente o fôlego de vida e recrie aqueles que criou a sua eterna glória. O apóstolo Paulo assegura aos leitores que os cristãos vivos não se unirão ao Senhor antes daqueles que dormiram. Este ensino deixa claro o verdadeiro estado daqueles que morreram em Cristo. Eles estão adormecidos, aguardando a segunda volta de Jesus. Ainda não foram unidos ao Senhor, mas como os cristãos vivos aguardam o segundo advento para a tão esperada união com o Mestre. Confira depois lendo João, capítulo 11, versos 23 e 25. Nenhuma classe tem precedência sobre a outra. Ambas serão levadas juntas em glória para o encontro com o Senhor nas nuvens. Jesus não enviará um substituto. Ele mesmo virá para nos buscar. Ele virá pessoalmente. O mesmo Jesus que ascendeu ao céu descerá de lá para vir nos buscar. A palavra arcanjo vem do grego arcângelos, que significa anjo principal, primeiro anjo, composto de arque,
um prefixo que denota liderança ou importância, e angelos, um anjo, portanto, o líder dos anjos. No Novo Testamento, a palavra arcângelos ocorre aqui no texto do estudo de hoje e em Judas 9, em que Miguel é declarado o arcanjo. Esse comentário apoia o ponto de vista de que Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta afirmação está fundamentada em Daniel capítulo 10, verso 13, Judas 9, Apocalipse 12, verso 7. Esta interpretação possibilita conceber a voz de Jesus como a voz do arcanjo, sendo ouvida enquanto ele desce do céu para buscar os redimidos de todas as nações. A expressão mortos em Cristo do texto do estudo de hoje é utilizada aqui para distinguir os santos que dormem das outras duas classes de pessoas. Primeiro, os ímpios mortos que em massa não serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Segundo, os cristãos vivos, os quais é assegurado que os amados mortos não estarão em desvantagem quando Jesus regressar, mas receberão atenção prévia ao serem ressuscitados primeiro e assim colocados em pé de igualdade com os santos vivos. Alguns ensinam equivocadamente que Paulo fala de almas desencarnadas que ascenderão ao céu na morte e retornarão com Jesus quando ele vir à terra na segunda vinda. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, não ensina em nenhum lugar que a alma humana é imortal e que ascende ao céu no momento da morte. Meu amigo e minha amiga, saiba que nada nesse mundo consegue abafar o grito da alma daqueles que suspiram pelo breve encontro com Jesus nos ares. Que pelo estudo da palavra de Deus, eu e você possamos estar protegidos dos falsos ensinamentos do maligno dos dias em que nós estamos vivendo. Desejo para você um sábado de muita alegria e de muita realização na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar! Nosso bondoso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo estudo de hoje. Que o Senhor nos dê a iluminação de Teu Santo Espírito para que possamos entender este assunto, Senhor, que tem muita relevância para os dias em que nós estamos vivendo. E te pedimos que o inimigo não tenha poder de nos enganar com estes falsos ensinamentos. Nos dê um sábado abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!